Você pode conhecer os versículos, pode memorizar doutrinas, pode vestir o traje da religião e ainda assim ter um coração longe de Deus. Thomas Brooks, o antigo puritano de voz cortante e alma rendida, não pregava para entreter. Ele pregava para expor, para perfurar, para despertar os que dormem entre os bancos da igreja. Porque há um sono que é mais letal do que o mundo, o sono da alma religiosa que nunca nasceu de novo. O problema da igreja não está no mundo, está dentro da própria igreja. Aqueles que amam ouvir, mas nunca obedecer. Aqueles que se alegram com a palavra, mas a usam como capa para esconder uma vida que Deus não aprova. Brooks dizia: o diabo pode vestir um manto de piedade para esconder seu veneno. E hoje, quantos vivem exatamente assim, externamente corretos, doutrinariamente alinhados, mas internamente apodrecidos? A fé verdadeira não é aparência, é presença. Não é a quantidade de conhecimento, é a profundidade da rendição. O problema do nosso tempo não é a ausência de Bíblia, é a abundância de dureza de coração diante dela. O evangelho que Brooks pregava não era diluído, não era amigável à carne, não era projetado para agradar multidões. Era um evangelho que sangrava, que humilhava, que transformava. Ele dizia: o mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. A palavra, quando rejeitada, é um martelo para a condenação. A palavra de Deus, quando ignorada, se torna um testemunho contra você. Você sabia disso? A cada sermão que ouve e não pratica, você aumenta o peso da sua responsabilidade. A cada leitura negligenciada, a cada oração superficial, a cada pecado justificado, você não está apenas tropeçando, você está criando raízes no engano. E o engano mais perigoso é o engano da falsa segurança. Pensar que porque você serve, você é salvo. Pensar que porque você conhece versículos, você conhece o Deus dos versículos. Mas Thomas Brooks gritava à sua geração: você pode ir ao inferno com uma Bíblia nas mãos e palavras santas na boca. E isso nos abala, porque vivemos dias em que o evangelho virou palanque, o púlpito virou palco e a cruz virou símbolo estético. Cristo é citado, mas não é obedecido. O Espírito é invocado, mas não é honrado. A santidade é mencionada, mas não é desejada. E Brooks, com a alma carregada de temor, dizia: o cristão que não está lutando contra o pecado já foi vencido por ele. Você tem lutado? Ou apenas tem racionalizado? Você tem fugido? Ou tem se acomodado? Você tem chorado por sua frieza? Ou aprendeu a conviver com ela? O que você tolera hoje será o que vai dominar sua vida amanhã. Não existe neutralidade. Ou você mata o pecado, ou ele matará a sua sensibilidade. E o mais assustador é que o pecado pode continuar existindo, mesmo em ambientes religiosos. Você pode orar e pecar. Você pode ler a Bíblia e pecar. Você pode cantar e pecar. Porque Deus não está ouvindo sons, Ele está vendo corações. E o coração que ama a Deus não brinca com o que Ele odeia. Não é sobre ser perfeito, é sobre não aceitar permanecer imperfeito. Brooks dizia: o verdadeiro arrependimento traz ódio ao pecado, e não apenas medo das consequências. Quantos arrependimentos têm sido apenas estratégias de alívio emocional? Choros sem mudança, promessas sem renúncia, palavras vazias diante de um Deus que vê tudo. Mas o arrependimento verdadeiro é violento. Ele destrona o ego, ele humilha a alma, ele rasga a carne, ele quebra o orgulho. Não se trata de emoção, mas de morte, morte do eu, morte dos desejos carnais, morte das justificativas. E só então a vida do céu pode nascer. Thomas Brooks dizia que Deus cava fundo antes de construir alto.
É por isso que às vezes parece que tudo está desmoronando, porque Deus não edifica sobre ruínas ocultas. Ele primeiro expõe, depois limpa e só então constrói. Você está disposto a passar por esse processo? Ou você apenas quer um Deus que te abençoe, mas não um Senhor que te governe? Você quer céu, mas vive como quem prefere a terra. Quer consolo, mas rejeita confronto. Quer promessas, mas ignora os princípios. A voz de Brooks ainda ecoa nos séculos, porque é a voz da Escritura, a voz que nos chama a sair da zona de conforto espiritual, a nos despir das máscaras, a nos curvar diante da cruz, a clamar por misericórdia, a buscar santidade, a amar a verdade. E essa voz ainda está disponível, hoje, agora. Você a ouve ou já se acostumou a ignorá-la? Porque o mesmo Deus que salva também julga. O mesmo Cordeiro é o leão e a graça, quando desprezada, se tornará sua maior acusadora. Mas quando recebida com temor e fé, ela se tornará sua libertação. Você pode começar agora. O problema do pecado não é apenas sua presença, é sua camuflagem. Ele se apresenta como alívio, como liberdade, como escolha pessoal. Mas por trás de todo o pecado há uma serpente sussurrando: Deus está exagerando. Você merece isso. Thomas Brooks alertava: Satanás pinta o pecado com cores brilhantes, mas nunca mostra o rosto da condenação. E esse é o drama dos nossos dias. Vivemos cercados por sorrisos religiosos e corações silenciosamente escravizados. Há orações nos lábios, mas idolatria nos pensamentos. Há músicas de adoração ecoando nos fones de ouvido, mas orgulho sutil alimentando o coração. A carne encontrou formas de parecer piedosa, e a alma se tornou cega pela vaidade do próprio desempenho espiritual. Mas Deus não se impressiona com performance. Ele procura verdade no íntimo. Ele não olha o quanto você serve. Ele olha o quanto você ama. E, principalmente, o quanto você odeia aquilo que Ele odeia. Thomas Brooks dizia: um coração que ama o pecado não pode amar a Cristo. Um coração dividido é um coração morto. Você já chorou pelo que ainda te prende? Já gemeu por causa do que ainda te seduz? Ou já aprendeu a conviver com a sua cadeia, a decorar sua cela, a transformar seus grilhões em joias? Você pode ter tornado sua escravidão confortável, mas ela continua sendo escravidão. E não há avivamento onde há acomodação. Não há vida onde há cumplicidade com a morte. A cruz não é um ornamento, ela é um altar de execução. Um lugar onde morremos para que Cristo viva e não se iluda. Ou você crucifica o pecado, ou o pecado crucificará sua sensibilidade espiritual. Brooks, com sua pena afiada, escreveu: o pecado não é só uma falha de comportamento, é rebelião contra a majestade de Deus. Cada vez que pecamos, não estamos apenas errando um alvo, estamos rejeitando um rei. Cada escolha egoísta, cada pensamento impuro, cada omissão silenciosa diante da verdade, é uma declaração de independência da soberania divina. E quanto mais pecamos sem temor, mais nos tornamos confortáveis com o inferno. Porque o inferno não começa após a morte. Ele começa quando vivemos como se Deus fosse irrelevante. Você já sentiu isso? Aquela frieza que se arrasta nos dias, aquela ausência de peso quando ouve sobre santidade, aquela paz estranha no meio do pecado, é o aviso de que o fogo já começou a se apagar, de que o céu já começou a se calar. E você precisa clamar, urgentemente, clamar como quem sabe que está à beira do abismo, como quem sabe que se Deus não intervier, a alma vai apodrecer mesmo estando dentro da igreja. Porque, como dizia Brooks, há muitos que dançam nos átrios da casa de Deus e caminham para o inferno com passos suaves. A pergunta não é se você está na igreja. A pergunta é:
Cristo está em você, a pergunta não é quantas vezes você canta, é se sua vida é uma canção para Ele. A pergunta não é quantos textos bíblicos você conhece, é quantos desses textos te moldaram. E essa é a ferida necessária, a ferida que Deus permite para salvar. O Evangelho de Cristo não é anestesia para um povo conformado, é cirurgia para um povo moribundo. É um Deus que rasga para depois curar, é um Deus que humilha para depois exaltar, é um Deus que exige tudo para então entregar tudo de si mesmo. Mas quantos estão dispostos? Você está disposto a quebrar todos os pactos secretos com o mundo? Está disposto a dizer não ao que te agrada, mas ofende a santidade de Deus? Está disposto a ser rejeitado, esquecido, diminuído, desde que Cristo seja exaltado em você? Ou ainda deseja agradar os homens mais do que ao seu Criador? Brooks dizia: o homem que teme a Deus nunca se curvará diante do medo dos homens. O temor do Senhor é o começo da sabedoria, mas também é o começo da liberdade. Porque quem teme a Deus não teme o amanhã. Quem teme a Deus não negocia princípios. Quem teme a Deus anda sobre as águas enquanto os outros se afogam em desculpas. E o que falta à nossa geração é exatamente isso: temor. Não temor paralisante, mas o temor que nos faz cair de joelhos e dizer: Senhor, se não, aí fores tu, eu estou perdido. Esse é o ponto. Não são nossos dons, não é nossa performance, não são nossos ministérios, é a dependência, o quebrantamento, a fome pelo céu. Você tem fome? Ou sua alma está cheia demais de entretenimento, orgulho e autojustiça? Quantas vezes você busca a Deus sem distrações? Quantas vezes você ora como quem implora por vida? Quantas vezes você abre a Bíblia como quem está morrendo de sede? Se a sua resposta é poucas, então talvez você já tenha se acostumado a viver sem Ele. E viver sem Ele é o começo da morte. Mas há um caminho, e esse caminho é estreito. Esse caminho exige lágrimas. Esse caminho exige renúncia. Mas esse caminho também conduz à glória. Brooks escrevia: a porta é estreita, mas abre-se para um reino eterno. A cruz dói, mas liberta. A palavra fere, mas cura. A santidade isola, mas te aproxima do coração de Deus. E se você quiser seguir por esse caminho, comece hoje. Quebre os ídolos, desfaça as alianças secretas, feche as portas para o pecado bem disfarçado e corra com tudo para os pés do Salvador. Não é sobre perfeição, é sobre desespero. Desespero por ser limpo, desespero por ser cheio, desespero por ver Deus face a face e não mais viver de migalhas religiosas. Essa é a voz de Brooks ecoando nos séculos, uma voz que ainda hoje nos chama à rendição total, à obediência radical, ao arrependimento profundo. Você está ouvindo? Então, não endureça o coração. Não adie a decisão. Não racionalize a fraqueza. Não use a graça como escudo para o pecado. Use a graça como combustível para a guerra. Porque o mesmo Deus que chama também capacita. E o mesmo Deus que confronta também transforma. Renda-se. Agora, enquanto ainda é dia, enquanto ainda há voz, enquanto o céu ainda está chamando. E ao final de tudo você verá que valeu a pena perder o mundo para ganhar a eternidade.